Por que os humanos não vivem mais 500 anos? A verdade bíblica sobre nossa vida curta. Você já se perguntou por que, nos tempos antigos, os seres humanos viviam séculos? Adão viveu 930 anos. Matusalém, o homem mais velho da Bíblia, viveu 969 anos. Já hoje, a expectativa de vida não passa de 80 ou 90 anos. O que aconteceu com a humanidade? Será que foi uma punição de Deus? Um colapso físico? Ou há algo muito mais profundo e espiritual por trás disso? Neste vídeo, vamos mergulhar na Bíblia para entender por que Deus não permite mais que o ser humano viva por 500, 800 ou 900 anos, como acontecia no passado. Prepare-se para uma revelação que vai abrir seus olhos e transformar sua maneira de encarar a vida. Você já parou para pensar por que os seres humanos de hoje vivem tão pouco em comparação com os homens do passado bíblico? Será que isso foi castigo de Deus? Resultado da queda? Ou uma decisão divina por um motivo muito maior? Nos primeiros capítulos da Bíblia, vemos personagens vivendo por séculos. Adão, o primeiro homem criado por Deus, viveu 930 anos. Matusalém, o homem que mais viveu segundo as Escrituras, chegou aos impressionantes 969 anos. Porém, hoje em dia, é raro alguém ultrapassar os 100 anos de vida. O que mudou? Essa pergunta é mais profunda do que parece, e a resposta, encontrada na Palavra de Deus, nos revela um grande ensinamento espiritual. 1. O plano original de Deus. Quando Deus criou o homem, o objetivo não era a morte, muito menos uma vida limitada. Adão e Eva foram criados para viver eternamente, em comunhão com o Criador. O ser humano foi feito à imagem e semelhança de Deus puro, incorruptível, sem doenças, sem velhice. O Éden era um reflexo da perfeição. A Bíblia diz: "E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente." Gênesis capítulo 2, versículo 7. Deus colocou no meio do jardim a árvore da vida, que simbolizava a imortalidade, uma vida eterna sustentada por ele. Porém, também estava ali a árvore do conhecimento do bem e do mal, com uma clara advertência: se o homem comesse daquele fruto, morreria. Quando Adão e Eva desobedeceram a Deus, o pecado entrou no mundo, e com ele, a morte. A imortalidade foi perdida. A árvore da vida foi retirada. E assim, começou a contagem regressiva da humanidade. 2. A longa vida, antes do dilúvio. Apesar da queda, as primeiras gerações ainda viviam por séculos. Isso se devia a vários fatores. A genética humana ainda era muito pura. O ambiente ainda não havia se corrompido totalmente. Os efeitos do pecado estavam apenas começando a se manifestar. Veja os dados surpreendentes registrados em Gênesis capítulo 5. Adão viveu 930 anos. Sete, seu filho, viveu 912 anos. Enos, 905 anos. Cainã, 910 anos. Matusalém, 969 anos, o mais longevo da história bíblica. A longevidade era uma marca do início da humanidade, mas com o passar do tempo, o pecado se multiplicou sobre a terra. 3. A corrupção da humanidade. A Bíblia narra que a maldade do ser humano cresceu tanto que Deus se entristeceu. Em Gênesis capítulo 6, vemos que os homens estavam se tornando cada vez mais corruptos, violentos e imorais. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era má continuamente. Gênesis capítulo 6, versículo 5. Foi nesse momento que Deus declarou algo determinante. Então disse o Senhor: "O meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal, os seus dias serão 120 anos. Gênesis capítulo 6, versículo 3. Esse versículo marca a decisão divina de limitar a longevidade humana. E essa decisão não foi por castigo, mas por misericórdia. 4. Por que Deus limitou a vida do homem?
Deus viu que, quanto mais tempo o ser humano tinha para viver, mais ele se aprofundava no pecado. Séculos de vida davam margem para a multiplicação do mal, da rebeldia e da idolatria. Viver muito tempo sem temor a Deus se tornava um instrumento para a perdição. Ao limitar os dias do homem, Deus estava diminuindo o alcance do mal, dando urgência à busca por salvação, evitando que o coração humano endurecesse ainda mais. O dilúvio veio logo após essa declaração divina, e com ele, a humanidade foi reiniciada. Apenas Noé e sua família sobreviveram porque andavam com Deus. Que bom que você assistiu o vídeo até aqui, já vamos continuar. Se essa mensagem está fazendo sentido para você, já aproveita e se inscreve no canal. Aqui a gente fala da Bíblia com verdade, profundidade e fé. Ativa também o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo novo. Vamos juntos crescer espiritualmente e entender o que Deus quer de nós nesses tempos difíceis. Agora vamos continuar. 5. A queda progressiva da longevidade. Depois do dilúvio, a Bíblia registra que os descendentes de Noé ainda viveram bastante tempo, mas nunca mais chegaram a 900 anos. Veja, 100, 600 anos. Arfaxade, 438 anos. Salá, 433 anos. Eber, 464 anos. Peleg, 239 anos. Reu, 239 anos. Serug, 230 anos. Naor, 148 anos. Terá, pai de Abraão, 205 anos. Abraão, 175 anos. Isaque, 180 anos. Jacó, 147 anos. Moisés, 120 anos. Percebe-se uma queda contínua, cumprindo a palavra de Deus. Os seus dias serão 120 anos. 6. A degradação física e genética. Além do juízo espiritual, também houve uma decadência natural. O pecado afetou não só a alma, mas também o corpo físico. A criação inteira passou a gemer. Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. Romanos capítulo 8, versículo 22. A genética humana começou a se deteriorar. Surgiram doenças. O envelhecimento se acelerou. A saúde foi corrompida. O meio ambiente se tornou hostil. O pecado não é apenas uma ideia espiritual, ele teve consequências reais, físicas, visíveis. 7. A misericórdia de Deus na vida curta. Viver menos tempo num mundo caído é uma bênção disfarçada. Imagine viver 800 anos em meio à violência, guerras, doenças, corrupção, fome, perseguição. Deus, ao reduzir nossa vida, nos deu mais chance de arrependimento em pouco tempo, menos tempo de sofrimento em um mundo mau, motivação para buscar a eternidade e não se prender ao agora. A vida curta é um lembrete constante. Este mundo não é nosso lar. 8. A promessa da vida eterna. Mesmo que vivêssemos 1000 anos aqui, ainda seria pouco. Porque o que Deus realmente quer nos dar não são muitos anos de vida, mas a eternidade com Ele. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus nosso Senhor. Romanos capítulo 6, versículo 23. Através de Jesus Cristo, temos acesso a uma vida que nunca acaba, uma vida sem dor, sem doença, sem pecado, sem separação de Deus. E esta é a promessa que Ele nos fez, a vida eterna. 1 João capítulo 2, versículo 25. 9. Como devemos viver agora? Se nossos dias são poucos, devemos usá-los com sabedoria. A Bíblia nos alerta. Ensina-nos a contar os nossos dias, de tal maneira que alcancemos um coração sábio. Salmos capítulo 90, versículo 12. Cada dia é um presente. Cada fôlego é uma oportunidade de se aproximar de Deus. Não desperdice sua breve existência com aquilo que é passageiro. Busque o que é eterno. Conclusão. O ser humano não vive mais 500, 800 ou 900 anos, porque Deus, em sua infinita sabedoria, viu que uma vida longa sem direção espiritual nos afastaria ainda mais dele. Ao limitar nossa vida, Ele despertou em nós a urgência de buscá-lo, de se arrepender, de viver com propósito.
E o mais importante, Ele não nos deixou apenas com poucos anos aqui. Ele nos deu a chance de viver para sempre com Ele por meio de Jesus. A verdadeira pergunta não é: por que vivemos tão pouco? Mas sim, estamos prontos para viver a eternidade com Deus? Se você chegou até aqui, muito obrigado por assistir. Que Deus te abençoe grandemente e te dê sabedoria para viver cada dia segundo a vontade dEle. E não se esqueça, se esse conteúdo tocou o seu coração, deixe o seu joinha, compartilhe com alguém que precisa ouvir essa mensagem e se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos sobre a Palavra de Deus. Até a próxima! E lembre-se, a vida é breve, mas em Cristo temos a promessa da eternidade.